É, rapaz, é boa notícia. Trump adentra o tribunal de Manhattan. Após o indiciamento, mostrou que Trump bateria o governador DeSantis com uma vantagem de 26 pontos percentuais. Vamos falar um pouco de Trump, né? Eu vi um pedacinho do discurso dele ontem, estava aqui procurando o discurso quando ele chegou na Flórida. Ele, realmente, Timóteo, de todo esse apoio, ele diz assim, eu não estou lutando por mim, eu estou lutando pelos americanos, estou lutando pelo sonho americano, estou lutando por essa nação que nós construímos e que nós estamos vendo ser destruída. Enfim, o discurso dele foi todo nessa linha, né? Na linha de ele se colocar nesse papel de grande defensor da América, né? Da América que dá certo, da América próspera, da América que é o sonho dos americanos, descolado dessa América fraca que o Biden mostrou durante esse governo democrata, que é sem dúvida um desastre, tanto na economia como na questão dos costumes. A gente vê os Estados Unidos divididos, né? As pessoas escolhendo, eu nunca tinha visto isso, as pessoas escolherem morar especialmente em lugares republicanos, porque nos lugares democratas a violência, o consumo de a cultura woke, né, como eles chamam, muito forte. Então, e o Donald Trump fazendo esse antagonismo, dizendo que ele é o cara aí anti-sistema, anti tudo isso, que quer trazer de novo a América para aquele lugar de que a América deveria, né, nunca ter perdido. Então, ele, porque é um bastião da liberdade, né, porque é o único cara que tem esse discurso no mundo aí polarizado entre globalistas e comunistas, o Trump, né, assim como o nosso presidente Bolsonaro, é uma ponta fora da curva, né, de imenso apoio popular, porque acaba falando a linguagem que as pessoas querem realmente ouvir e não essa linguagem imposta. Eu acho que ele ontem, o Elon Musk escreveu isso, né, se prenderem, ele será eleito, né, tipo assim, quanto mais injustiça ele sofrer por defender essas pautas, que são as pautas americanas, e por mais pelo em ovo que eles queiram achar, como no caso do Bolsonaro, na verdade, eles não encontram nada, o discurso deles vai esvaziando e o discurso do Trump vai fortalecendo. Eu acho que é muito ruim o que aconteceu com ele, mas, por outro lado, está sendo muito bom para a campanha. A gente nunca sabe qual é o poder de fogo desses globalistas, né? E quanto que eles têm do establishment na mão deles, né? Diz que é muito tudo, sei lá, todas as companhias. É uma luta difícil, mas eu espero ver o Trump de novo presidente dos Estados Unidos, sim, porque ele vai levar os Estados Unidos a continuar sendo o que sempre representou para nós e toda a nossa geração, que é o lugar onde as pessoas dão certo, o lugar onde a liberdade impera, onde as pessoas têm realmente mais condições e tudo isso. Então, os Estados Unidos, para mim, né, eu morei lá há muito tempo, muito importante para a nossa civilização ocidental, e esse ataque à prosperidade, né, o ataque aos Estados Unidos constante da esquerda é uma coisa para mim sem o menor sentido. Então eu espero mesmo que esses democratas saiam rapidamente pela paz do mundo, né? Porque quando o Trump entrou, vou lembrar vocês, eu morava lá nos Estados Unidos em 2016, o discurso por aqui, esse discurso que o Gabriel disse que é sempre enviesado, dizia que ele ia fazer o que? A próxima guerra, que ele é belicoso, que ele é nervoso, que ele fala, né, fala coisas inapropriadas e tal, e papapá, mas na verdade é que durante todos os anos do governo Trump, a América viveu prosperidade, emprego e não se envolveu em nenhuma guerra. Então, olha como é que o discurso sempre diz uma coisa e, de fato, esses democratas, exatamente o oposto do discurso que eles mesmos pregam. Então, assim, a gente viu aí o vexame do Afeganistão, da saída das tropas americanas do Afeganistão, que acabou deixando bilhões de dólares na mão do inimigo em forma de armamento, que é uma coisa muito esquisita, muito estranha. A gente tem esse envolvimento todo com a guerra na Ucrânia e todas essas posições, né, complexas aí dos Estados Unidos sobre esse domínio democrático. Cidades sendo destruídas, né, em 4 anos, 2 anos de governo Biden, são 2 anos, acabaram com a cidade de Los Angeles, acabaram com o estado da Califórnia,
Hoje o estado da Califórnia, em vários lugares, ele está em estado praticamente favelizado. Então nós precisamos estar muito atentos que esse discurso do bonzinho, disso e daquilo, na verdade, ele tem uma outra finalidade muito mais perigosa por trás. Então eu espero, sinceramente, que Donald Trump ganhe as próximas eleições e tire os Estados Unidos desse pesadelo e devolva os americanos para o American Dream. Produtores acusam o governo petista da Bahia de apoio ao MST em invasões. Oh, que novidade! Só levantando aqui para vocês, a agricultura representa hoje 27,6% de todo o PIB do estado da Bahia. A gente pode dizer que mais que um quarto do PIB da Bahia cresceu no ano passado, 1%. De todos os estados brasileiros, quando esses movimentos de invasão de terra, que são movimentos, eu vou dizer, organizados por pessoas que vêm de ônibus, treinadas pela guerrilha, com todo um treinamento e tal. A gente já falou aqui, a Vanessa até contou o caso do garoto que já foi parte do movimento. Esses movimentos, eles chegam com uma proposta extremamente organizada, terrorismo mesmo urbano, né? Discurso de ódio assim na prática. E esses movimentos terroristas, em alguns estados, encontram o antagonismo do Estado, que é quem pode barrar, desde barrar o ônibus na estrada, até não deixar o ônibus entrar na cidade, até fazer barreiras e tal. E a gente tem percebido que os estados dominados pela esquerda têm feito uma espécie de vista grossa. Deixa aí também, coitadinho, né? É o banditismo, né? No fundo do conceito. Todo mundo que está errado acaba recebendo uma aura de que está certo. E aí a gente vê essas invasões aconteceu na Suzano, no início do governo Lula, e aí foram negociar. Eu acho que nem tem negociação, estou com o Gabriel, não tem negociação. Invasor de terra é ladrão, não tem negociação, né? Tem que botar para fora e acabou. E o que me assusta, Timóteo, é onde nós vamos escalar se isso continuar assim. Nós estamos há 100 dias desse desgoverno, e nesses 100 dias de desgoverno, invasões de terra, e aí quem se defende vira milícia, né? Então, se eu defendo a minha terra, se eu vou ali e digo, não, aqui você não vai entrar, e me junto com 3, 4, 5, 10 fazendeiros, e não vai ter outro jeito, né? Aí eu sou miliciano. Então, pelo discurso da esquerda, a polícia não me defende, não defende a propriedade, porque a polícia não pode defender, precisa de um mandato para fazer. E, ao mesmo tempo, eu também não posso me defender, então eu vou, assim, eles entrarem, matarem gado, acabarem com plantação, com pesquisa, com tudo que eles são especialistas em fazer, que é tumulto, destruição e tudo isso. Então, num estado como a Bahia, é lógico que isso vai alavancar, porque toda essa esquerda faz parte desse mesmo movimento, esse movimento serve a esse mesmo ídolo, serve a esse mesmo propósito. Então, é lógico que por aqui a polícia, sim, vai deixar isso acontecer e o governo vai facilitar. É muito preocupante para quem, como você falou, tem a terra é uma coisa imóvel, né? Ela não se mexe de lugar, diferente de quem está especulando no mercado financeiro, pode mudar de posição, não estou aqui, estou lá. A agricultura ou a terra, ele está ali na terra, ele não tem outra saída, ele herdou, ou todo o patrimônio dele está ali investido, então ele precisa defender aquele pedaço de terra, sabe? Aqui tem leis que não são cumpridas, enfim. Né? E, então, assim, é muito difícil. Eu acho que movimentos como esse, Invasão Zero, vão se tornar cada dia mais frequentes, porque de toda ação vem uma reação. Então, se a gente vai, né, perceber um Estado fraco em defender a propriedade privada, evidentemente que alguma outra coisa vai fazer, e para mim é isso mesmo que eles querem: a guerra, a confusão, o derramamento de sangue. Agora eu deixo para vocês aí uma reflexão, né? O nosso governador está na China, né? Eu fico me perguntando, será que seria facilmente invadida uma propriedade chinesa aqui na Bahia? Eu acho que não. Eu acho que não também, né? Então, a questão é de quem serve, né? Quem é que eu vou incomodar, de onde que eu vou tirar o recurso. Mal ou bem, a agricultura detém
Mais de um quarto de todo o PIB da Bahia. É bastante coisa, né? E para quem quer destruir uma economia, aumentar as invasões de terra é perfeito, né? Inclusive para o discurso globalista, a gente tem visto essa coisa, esse ataque aos agricultores em vários outros lugares do mundo também. Aqui eles acontecem por conta dessa organização criminosa terrorista chamada MST. Marinho desmente fala de Randolph ao vivo. O senador Rogério Marinho e o senador Randolph Rodrigues debateram sobre os 100 dias de Lula, de governo Lula, durante um programa na CNN Brasil. A esquerda, toda vez que debate com alguém inteligente da direita, acaba vendo a sua narrativa ser engolida, né, com farinha ali, como falam vocês aqui na Bahia, porque a cara, né, é lógico, já chegamos a ter juros no governo Dilma de 26, 20 tantos por cento, juros absurdos, a própria Argentina, que ele toma de exemplo, tem juro aí de 40 e tantos. Então, assim, é a palhaçada, né? A gente dizia isso, né? Ainda lá no governo Bolsonaro, quando que eles iam entrar e iam destruir tudo e iam botar a culpa no governo anterior. Só que ficou meio ridículo, porque os números do governo anterior, e os números falam por si, como a experiência é maior que a narrativa, vai ficar muito difícil eles colocarem essa narrativa muito mais. Agora, é interessante essa queda de braço aí, essa briga, eles querem tirar a única pessoa que sobrou do governo Bolsonaro, a única estrutura de poder que sobrou do governo Bolsonaro no executivo, que é justamente o Roberto Campos. Agora, não pense que eles vão entrar e o juro vai baixar, porque não vai baixar, porque o juro não baixa por decreto. Então, achar que o juro baixa por decreto é como achar que preço baixa porque foi congelado. É assim, é no mínimo infantilização de experiências que já foram utilizadas em vários lugares e que a gente sabe que não funcionam. Então, tá, baixei o juro por decreto, e aí? Né? Porque o que é o juro? Vamos lembrar aqui. Por que o juro não tem uma tendência dele de subir ou no mínimo permanecer igual? Porque para baixar o juro, né, você precisa baixar o endividamento. E para baixar o endividamento, ou deixar o endividamento de uma forma que o mercado absorve e acha que você vai pagar e ele compra o teu título para daqui a 10, 15, 20 anos, que é o que acontece no girar da dívida do Estado. Então, assim, imagina, no mês de fevereiro, agora, gente, estamos aqui, início de abril, no mês de fevereiro, esse governo entrou, todas as contas que ele botou no contas a pagar ali, da entrada do governo, geraram um déficit de 41 bilhões. Significa o quê? Significa que eles pegaram todo o dinheiro que arrecadaram contra o que gastaram, ficou faltando 41 bilhões. Se ficou faltando 41 bilhões, ele vai precisar ir buscar esses 41 milhões em algum lugar. Vai ter que buscar no mercado, vai ter que se endividar para isso, ele vai ter que pagar um juro. Então, quando a gente diz que a lição de casa fiscal do governo é fundamental para baixar o juro real, a gente está falando sério. Se um governo arrecada mais, gasta menos, ele faz o que? Ele faz superávit, ele está bem de caixa. Ele não tem tanta necessidade do dinheiro do mercado. Mais ou menos é isso, tem outros fatores que intervêm, mas a gente precisa entender que juro não baixa por decreto. Então, eles estão nesse discurso, é cortina de fumaça também, porque esse governo não tem nada que entregar, o desemprego aumentou, a quantidade, o índice de empregabilidade subiu e não baixou, o desemprego subiu, a gente está vendo a inflação subir, a gasolina daqui a pouco vai pressionar a inflação, a imensa carga tributária que eles estão querendo colocar em cima dos ombros da população, com esse arcabouço fiscal, ou calabouço fiscal. Então, quer dizer, o governo não fez a lição de casa. O que aconteceu com o governo Bolsonaro, que apesar da pandemia fez bem a lição de casa, jogou um endividamento alto, mas o governo tinha credibilidade, estava atraindo investimento. Não é o caso agora. Quem é que vai investir num país que não tem nem segurança da própria terra? Então, assim, a gente precisa entender que isso tudo é narrativa sem pé nem cabeça, para pegar um outro desavisado, cada vez mais, né, ignorantes, formados aí pelas universidades, para achar que não, que é isso mesmo, que eu posso... É uma coisa meio, né? Não dá para mexer nas leis da física, também não dá para mexer nas leis da economia. Então, não adianta. Pode implodir a economia, criar uma nova, não sabe nem como vão fazer isso. Então, é assim, não é esse o caminho do sucesso do que foi experimentado até hoje.
O caminho do governo Lula é o caminho do fracasso. Rapaz, essa notícia aqui. Ex-governador de Minas é nomeado para estatal ligado à Fazenda. A gente vai logo percebendo a prioridade desse governo, né? A prioridade número 1 é encostar os colegas. Encosto meus colegas, tudo aqui, um numa estatal, outro noutra, outro ali, né? Eu tenho meus cupinchas espalhados aí por todo o governo. Não interessa se eles têm competência, não interessa se eles têm passado para isso, né? Não interessa se eles são necessariamente honestos, não interessa nenhuma dessas informações. O que interessa é colocar a galera do partido no poder, né? É coisa... Ligação, se é a ligação que ela recebeu, ligação estava no celular. Se voltar, você me avisa. Voltou? Gabriel, vai lá, enquanto a Tati tá... Voltou, Tati. Vai lá, Tati. Desculpa, gente. Mas, assim, é isso que eles querem, né? Então, assim, o que apavora nesse governo é a incompetência dos seus membros, né? Enquanto no outro governo a gente tinha gente cheia de currículos, né, maravilhosos e tal, hoje a gente tem os currículos que mais parecem uma ficha corrida. Então, assim, pessoas responsáveis por grandes prejuízos no Brasil, né, no caso Pimentel em Minas, a própria Dilma, para em cargos, né, de presidente. Agora, eu acho que de tudo, esses cargos, né, eu já preparei esse comentário já há uns dias, mas tinha me esquecido. A gente não pode nunca esquecer, né, como é que essa administração petista atua, né? Vocês sabem que nós temos uma mulher hoje presidente da Caixa. Essa mulher que é presidente da Caixa foi a mesma mulher que fez uma acusação de assédio contra o antigo presidente da Caixa, que era um homem brilhante, o Pedro. Aí ela fez essa queixa com ele. Aí ela ganhou de prêmio a presidência da Caixa. E ela, enquanto presidente da Caixa, viu o seu processo de assédio chegar contra a Caixa e aí negociou uma indenização. Ela, presidente, para ela mesma, réu, né? Negociou 10 milhões de reais de indenização. Tá bom para ti, Timóteo? Então, assim, eu combino contigo, ó, você faz uma queixa contra o presidente, até o presidente cair, ele caindo, e eu entrando, eu boto você no lugar dele, e aí a mulher lá julgou, quer dizer, julgou contra a Caixa e a favor dela, né? Porque a Caixa é de todos nós, então ela atuou ali não como presidente da Caixa, mas como uma pessoa que estava atuando em causa própria. Aí falou, não, vamos encerrar o processo, 10 milhões tá bom. Quer dizer, desse jeito que nós vamos ver ser administrado o Brasil, esse jeito de compadrio, né? Essa coisa aí que não vai nos levar a lugar nenhum. Eu digo que o pior problema da esquerda é a falta de competência para tocar os projetos. Ainda bem, né? Porque se eles tivessem muita competência, talvez eles estragassem a economia mais rapidamente ainda. Então, quer dizer, é uma coisa completamente fora da moral, fora da ética, fora da governança, né? Fora da sustentabilidade e fora de todos esses conceitos. Da esquerda é alguém que é presidente de uma empresa pública e decide a favor de si mesmo. Quer dizer, a gente aí já entende bem como é que é a lógica, né? Primeiro para mim e depois para a galera. É mais ou menos isso. O presidente Lula se reuniu com o ministro da Fazenda, Haddad, no Palácio do Planalto no fim da tarde desta terça. De acordo com fontes, a reunião foi convocada há pouco por Lula, sem detalhar sobre o assunto do encontro. Eu acredito, eu concordo. Acho que a Tati recebeu a ligação. Vai lá. Que nós, que o povo na rua vai fazer a diferença. Eu acho mesmo, e acho que 1º de maio nós já vamos começar a ver povo na rua. A direita não deveria abandonar as ruas no 1º de maio. Tomou ela e não devia abandonar mais nunca. Então, nós devemos convocar as pessoas para ir para a rua, sim, no 1º de maio, porque daqui a um mês a crise econômica vai estar infinitamente maior e as condições desse desgoverno vão estar muito piores. É claro que o Haddad não conseguiu entregar o que é mais importante para o ministro da Fazenda, que é credibilidade para o mercado. Ele foi para o mercado, cada apresentação que ele faz é uma catástrofe. Eu comentei aqui que ele até os gráficos antigos usou para não usar os receitos, para não desdizer o que ele estava dizendo. Então, assim, é uma pessoa sem nenhuma credibilidade, não passou nenhuma credibilidade para o mercado.
O Lula apostou que o Haddad ia conseguir acalmar o mercado, ia conseguir trazer uma proposta fora dos livros de economia, enfim. Mas não tem essa tal bala de prata, não existe. Eles não têm o que fazer para salvar a economia brasileira. Desse jeito que está aí, nós só vamos ir para o fundo do poço. E no fundo do poço, aí eu vou concordar com o Gabriel, é econômica brava que tira o governo e falta de popularidade. Então, acho que nós da direita, e com isso, talvez, a terceira via, que eu sempre achei que era o Alckmin, já que eles não conseguiram nenhuma via que tivesse condição de ganhar na urna, eles criaram uma terceira via que veio, né, escondida, né, ao atrás ali do Lula, que é o Alckmin. Então, eu acho, sim, que o Alckmin tem articulação. Acho que muita gente do Centrão não vai participar desse governo por causa da queimação de filme. A gente lembra no final do governo Dilma, ela não conseguia nomear um ministro, porque nenhuma pessoa queria o cargo de ministro da Dilma para fazer palhaçada. Tipo assim, era uma coisa, quem é que vai querer isso? Quem é que vai pegar a sua biografia e julgar nesse governo? Pouca gente vai querer fazer isso, porque justamente não tem o que entregar, não é um governo que vai dar popularidade, não é um ministério que vai aparecer, não é nada disso. Então, a gente está... Eu só queria me despedir de vocês, né? Hoje o dia está pesado, aí um monte de gente me ligando. E hoje eu tenho que sair às 10h30, porque eu tenho outro compromisso. Hoje de noite, vocês sabem, eu vou ganhar o título de cidadã soteropolitana, estou muito chique. Olha aí. Mas se tem Então, estou contando com vocês lá, viu, Vanessa, Timóteo, Rebequinha. Estou esperando vocês lá, Felipe, para estarem comigo nesse momento. Acho que é muito importante também para a Brado, que vai ter lá um papel de relevância também na cerimônia hoje. Tá bom? Um grande beijo para vocês. Desculpa as interrupções e estamos de volta. Vai ter programa sexta-feira? Não, vai ter folga. Então a gente se vê provavelmente mais para frente. Tá bom? Beijo para todos. Beijo, Tati. Até daqui a pouco. Deus abençoe. Hoje, 18 horas na Câmara Municipal, Tati receberá o título de cidadã soteropolitana.